Nesse vídeo, vamos tratar dos fundamentos da taxa de câmbio, ou alguns dos fundamentos. A gente sabe que as operações de comércio internacional, exportações e importações, dependem do valor que estão os nossos produtos e que esses valores, em razão das diferentes moedas que estão envolvidas, têm que levar em conta os valores das taxas de câmbio, as cotações das moedas distintas. Os fluxos de capitais também, muitas vezes, não são trazidos para o país apenas em relação ou preocupados com as diferenças de rentabilidade entre aplicar dinheiro aqui e aplicar dinheiro fora do país. Por quê? Porque muitas vezes a questão de riscos cambiais da moeda que está sendo transferida ou comercializada pode afetar a rentabilidade. Então, pode acontecer de os fluxos de capitais e os fluxos de comércio se darem em razão das taxas de câmbio. Mas pode acontecer também em função de todo o fluxo que está acontecendo, de muita exportação ou de muita entrada de recursos no país. A abundância de dólares pode provocar uma variação de queda do valor de dólar, apreciação do câmbio, apreciação da moeda nacional. Então, ao mesmo tempo, as taxas de câmbio ajudam a explicar o comércio e, por outro lado, as operações de comércio ou de fluxos de capitais também servem para balizar, para estabelecer os patamares em que as taxas de câmbio vão estar situadas. A paridade coberta a partir da diferença de taxa de juros, nós já verificamos no vídeo anterior, e ela leva em conta não apenas diferenças entre taxa termo e taxa spot, mas também as rentabilidades. De qualquer maneira, também o fluxo de capitais, então, acaba, por sua vez, afetando as variações, a oscilação, o valor das diversas moedas distintas. Agora nós vamos tratar do que a gente chama de paridade não coberta da taxa de juros. A paridade não coberta da taxa de juros, a gente pode dizer que é em função do movimento de capitais, do fluxo de capitais que ela surge, e em razão de diferença de depreciação cambial efetiva ou depreciação efetiva do câmbio de taxas à vista em um dado período de tempo. Em um dado período de tempo, 60 dias, a cada dia a taxa spot, a taxa à vista, pode sofrer uma depreciação, pode estar valendo menos. Então, o movimento de capitais depende muito dessa taxa efetiva de depreciação cambial que está envolvida na troca de moedas, na conversão de moedas, em cada um dos períodos de um prazo qualquer determinado. Então, quando um aplicador tem recursos e quer trazer o dinheiro para o país ou para fora, o aplicador nacional quer aplicar fora, não basta ele saber as diferenças das taxas de juros de aplicação interna ou no exterior. Ele precisa também de ter alguma ideia do que a gente chama de qual vai ser, neste período, neste prazo, entre a data que ele quer fazer a aplicação e depois a data que ele vai trazer a moeda para seu país de origem, ele tem que saber qual foi a depreciação efetiva da taxa cambial. Se for um período de 60 dias, esse prazo, a cada dia dos 60, a taxa de câmbio muda de valor. Ela sofre uma depreciação. A depreciação efetiva ocorrida neste prazo tem que ser levada em conta para que o aplicador possa contabilizar se houve ganho ou perda, não levando em consideração tão somente diferenciais de taxas de juros. Então, se a gente define a depreciação efetiva como sendo a diferença da taxa no momento é 1, passado um prazo, menos a taxa no momento 0, quando era o momento original.
Se a gente divide isso pela taxa do momento original, nós vamos ter a chamada depreciação efetiva da moeda cambial, da taxa cambial. Muito bem. Além dessa depreciação efetiva, a gente pode dizer o seguinte: depois de já passado o prazo, quando todas as informações já são conhecidas, para não haver nenhum tipo de perda para o aplicador, ele tem que respeitar essa condição, essa equação, que é a equação ex post, tal qual como aconteceu, depois de acontecido. A equação ex post nos diz o quê? Que a taxa de câmbio, a taxa de juros interna, para não trazer perda para o aplicador, ela tem que ser igual à taxa de juros internacional multiplicada pela taxa efetiva de depreciação cambial que aconteceu no período, a taxa efetiva daquele período. Então, se essa equação for respeitada, a taxa de juros interna foi igual à variação da taxa de juros internacional multiplicada pela variação da depreciação cambial. Isso significa que seria indiferente para o agente aplicar no país ou fora dele. Mas acontece que quando ele está tomando a decisão, ele ainda não sabe dado e não sabe o que vai acontecer. Então, a taxa, na verdade, a equação, passa a ser uma equação equisante. E na equação equisante, a gente tem o que a gente chama de paridade não coberta da taxa de juros. O que é essa paridade não coberta da taxa de juros? Ela está aí expressa por essa equação em vermelho, que diz o quê? Que a taxa de variação de juros nacional tem que ser igual à taxa de variação de juros internacional multiplicada pela taxa esperada da depreciação. Neste caso não é efetiva porque as coisas ainda não aconteceram. Então é a taxa esperada. A essa equação em vermelho damos o nome de paridade não coberta da taxa de juros. E o que ela significa? Que se os juros dentro do país forem maiores do que os juros externos, juros dentro do país forem maiores do que os juros externos, então, se isso acontecer, a diferença de juros for maior do que a depreciação cambial das moedas, então tem que haver juros internos superiores às taxas externas de juros. E a diferença de taxa de juros for superior à depreciação cambial, então os agentes podem, fazendo cálculos, chegarem à conclusão de que o rendimento externo obtido por eles será maior. Eles provavelmente irão tirar fluxos elevados de capital do país. Vamos dar um exemplo para que todo mundo possa verificar o acerto disso que eu acabei de falar. Vamos mostrar a situação de um agente que tem $1.000. Ele traz $1.000 para aplicar aqui no Brasil. Esses $1.000 que ele trouxe entram como $1.000 e tem que fazer a conversão para moeda nacional. Para facilitar nossas contas, vamos supor que a conversão vai ser feita na proporção de 1 para 1. Então, $1.000 equivalem a R$1.000. Ele vai aplicar isso no mercado de juros brasileiro e essa aplicação está pagando 4% de juros. Então, $1.000 a 4%, ele vai ter um ganho de R$40 e ao final do prazo da operação, da aplicação, ele terá R$1.040. Pois bem, se ele aplicasse lá fora, ele poderia aplicar esses $1.000 e a aplicação seria a taxa de juros de apenas 2%. Então ele ganharia 1.020. Ele ficaria no final com um montante de $1.020, os 1.000 da aplicação inicial, a juros de 2%, R$20, ele teria $1.020.
Pois bem, o que acontece? Na hora que ele está indo embora, ele tem 1.040 para ir embora. Na hora que ele está indo embora, se a cotação ficasse em 1 para 1, não tivesse havido nenhuma depreciação, ele trocaria R$ 1.040 por $1.040 e teria saído do Brasil com $20 a mais do que se ele tivesse feito toda a aplicação lá fora. 1.040 maior do que 1.020. Entretanto, como existe a esperada depreciação, se na hora de ir embora a depreciação cambial, a queda do real, o aumento do dólar fosse de 5%, então cada novo real, cada novo dólar cada dólar agora estaria valendo R$ 1,05. Então, quando o agente fosse pegar os R$ 1.040 para converter para real, ele teria que dividir 1.040 por 1,05. 1.040 dividido por 1,05 daria para ele o equivalente a $990. Ele tiraria do país, então, $990, que é menor do que o que ele ganharia se pegasse seu dinheiro e aplicasse lá fora mesmo, que ele teria 1.020. Então, a diferença de juros fez com que ele quisesse vir para o Brasil. Mas se ele percebe que essa diferença de juros, embora existente positiva, se ela é menor do que a esperada depreciação cambial, ele estará perdendo e vai querer tirar dinheiro do país. Ou vai querer aplicar lá fora, não trará dinheiro para o país, ou quem tem dinheiro aqui vai querer tirar dinheiro do país. No caso do Brasil, é importante a gente chamar a atenção para o fato de que, no início do Plano Real, como as taxas de juros eram elevadas exatamente para atrair capitais estrangeiros para nosso país, muita gente, para aproveitar esse ganho elevado de rentabilidade, estava fazendo o quê? Trazendo dólares em grande quantidade. Essa grande quantidade de dólares, que era decorrente da taxa de juros extremamente atrativa aqui no país, bastante maior do que a taxa de juros que pagar-se-ia pela aplicação fora do país, essa taxa de juros provocou tamanha quantidade de entrada de dólares que o dólar desvalorizou-se. Houve uma apreciação cambial em moeda nacional. O real passou a valer mais. Então o que aconteceu? O agente lá de fora tinha $1.000, entrava para aplicar aqui dentro. Vamos dizer que a taxa de juros aqui era de 12%. Ele entrava com $1.000 para aplicar a 12%, enquanto lá fora ele estaria aplicando a 3% apenas. O diferencial de juros era tão grande que eles ficariam tentados, e vários outros proprietários de recursos ficariam tentados a trazer o dólar para dentro do nosso país. O que aconteceu? Aconteceu que trouxeram grandes quantidades de recursos, grandes quantidades de dólares. Isso fez abarrotar o mercado brasileiro de dólares, o dólar depreciou-se. Vamos dizer que $1 passou a valer apenas 80 centavos do real. O real passou a valer mais do que o dólar. Então, o proprietário do dinheiro trouxe $1.000. Na entrada, com a cotação de 1 para 1, trocou por R$ 1.000. Aplicou no mercado financeiro para ganhar 12%, ganhou 1.120. Na hora de sair com R$ 1.120 do Brasil, dividido 1.120 por 0,8, ele teria ganho $1.400, tirado do país $1.400, e comparados esses $1.400 com o que ele teria
se fizesse toda a operação lá no exterior, que seria $1.000 aplicado a 3%, 1.030, ele teve um ganho fenomenal. É exatamente por essa situação que aplicadores como Buffett e outros famosos falaram que poucas vezes ganharam tanto dinheiro num país fazendo só esse movimento. Traz dinheiros, ganha na aplicação do dinheiro no diferencial de juros, que aqui pagava-se muito mais caro. E na hora de ir embora, como o dólar está desvalorizado, compra maior quantidade de dólares do que aquelas que corresponderiam ao valor quando ele entrou. Ganho tanto nos juros quanto no câmbio.